Boa tarde. A cafeína é uma substância encontrada no chá, no café e no guaraná, além de ser componente de alguns medicamentos. Para falar sobre o uso e as consequências da cafeína, está em nosso estúdio o neurologista Edson Zerati. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Janete. Quais os efeitos da cafeína no organismo humano? Como muita gente entende, e é um erro, a cafeína não é tão deletéria para o nosso organismo. É uma xantina derivada de um alcaloide e encontrada em várias bebidas típicas do brasileiro, como por exemplo o café, o chá, bebidas derivadas da cola, o cacau, quando as crianças usam muito chocolate. Então, basicamente, os efeitos benéficos são maiores que os deletérios. Então, é uma substância altamente estimulante do sistema nervoso central. Quais seriam esses efeitos positivos e negativos, dependendo da pessoa? Os efeitos positivos, o principal é a excitabilidade do sistema nervoso central, o cérebro, propriamente dito, né? A cafeína age diretamente no cérebro e estimula o indivíduo a ficar mais acordado, perde o sono, desenvolve melhor o raciocínio, etc. Existem outros efeitos que são basicamente secundários, porque tem menor efeito no caso, que é sobre a diurese, sobre o músculo cardíaco, o coração propriamente dito, e sobre o sistema respiratório. Por falar nisso, eu gostaria de saber se é correta a informação de que a cafeína facilita o processo de emagrecimento através de um efeito de desidratação. Basicamente, a cafeína ela age sobre o rim, tá? Aumentando a diurese do indivíduo. Mas não chega a ser um diurético potente. Então, não é correto dizer que todo indivíduo que faz uso de café em excesso vai emagrecer. Tem um efeito diurético, mas muito baixo. O que é que pode acontecer a quem toma muitos cafezinhos? Agora, por outro lado, a abstinência da cafeína tem consequências? Na literatura médica mundial, para se ter uma ideia de nível tóxico de cafeína no organismo do ser humano, tem que se tomar no mínimo 10 gramas de cafeína para ser um nível tóxico mortal. Nesse nível, o paciente entra em convulsão, insuficiência respiratória e morre. Não existe até hoje nenhuma literatura médica mundial que indique que houve morte de um ser humano por excesso de cafeína. Para você ter uma ideia, uma xícara de café que o brasileiro usa tem de 150 a 250 miligramas de cafeína, tá certo? Então, para ter um efeito deletério importante, tem que tomar muito café. Isso aí é quase que impossível. E o uso da bebida durante a noite provoca insônia? Existem alguns pacientes, principalmente que têm antecedentes de insônia, pacientes muito estressados, muito nervosos, que a cafeína age fazendo com que o paciente realmente perca o sono mesmo. Então, existe esse efeito dessa excitabilidade sobre o sistema nervoso central, provocando no paciente a insônia. Principalmente pacientes que já têm antecedentes disso. Evidentemente que tem paciente que toma café à noite e dorme normalmente. É um paciente que não é insônia. Agora, para encerrar, gostaria que o senhor desse algumas recomendações para os usuários desse componente. Ok. Basicamente, Janete, a recomendação que eu daria seria para esses pacientes que têm, primeiro, insônia, não deve fazer uso da bebida ou qualquer outra bebida que tenha cafeína no período noturno. Segundo, pacientes com antecedentes de gastrite ou úlcera não devem fazer uso abundante de cafeína pelo fato de que a cafeína estimula a produção de ácido clorídrico no estômago. Consequentemente, isso venha a produzir mais gastrite, uma úlcera e até uma emergência médica. Basicamente é isso daí que eu daria. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio e pelos esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade, Janete. Boa tarde.